Olá, aluno. Tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Nascimento, nós estamos na unidade 2, de Dinâmica das Relações Interpessoais. Antes de nós continuarmos com a unidade 2, eu quero apresentar um vídeo para você referente a este conteúdo. Vamos dar continuidade na disciplina Dinâmica das Relações Interpessoais. A segunda unidade apresenta os seguintes temas: a comunicação nas relações interpessoais, o papel do líder nas relações interpessoais, os conflitos nas relações interpessoais, visão estratégica das relações interpessoais. O objetivo desta unidade é que o aluno compreenda como o comportamento organizacional tem impacto sobre as pessoas e seu desempenho. Muito bem, aluno. Vamos lá continuar? Veja a importância que nós estamos tratando referente ao processo de desempenho no mundo organizacional, aluno. Nós estamos falando de um processo de comunicação, nós estamos passando pelo aspecto de liderança e nós estamos culminando tudo isso na relação entre as pessoas, que pode ter relações conflituosas nesse meio todo, aluno. O conflito, quando nós falamos dentro do mundo organizacional, geralmente ele é mal visto, né? Ah, não é bom, as pessoas vão brigar, vão discutir, não será produtivo. Pelo contrário, o líder tem um papel fundamental e isso passa pela comunicação, pelo como ele lida com esses processos como um todo, para nós culminarmos no melhor desempenho possível e imaginável no contexto organizacional, perfeito? Muito bem, nós vamos falar da comunicação como o primeiro grande aspecto. Aluno, imagine você assistindo essa videoaula num bom dia. Você teve um bom dia de trabalho, você está feliz, se você estiver assistindo essa aula à noite, ou de manhã, ou de tarde, enfim, você está num bom dia, num bom humor, teve um bom desempenho no seu trabalho, ou no seu dia como um todo, e você está assistindo essa videoaula. O seu desempenho, aluno, provavelmente o seu nível de absorção, de conhecimento será maior, porque você está num estado de espírito melhor para assistir essa videoaula e compreender. Se você está num mau dia, se você acordou mal-humorado, se você não teve um bom dia de trabalho, e você está assistindo essa videoaula de uma forma não tão bem, né? Provavelmente o seu estado de espírito não tão bom, você vai ter um nível de absorção menor dessa videoaula. A vídeo é a mesma, a aula é a mesma, aluno. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que o nível de comunicação é fundamental para determinar o processo de desenvolvimento e de absorção dos conhecimentos no dia a dia. Ele faz toda a diferença, aluno, no seu ambiente de trabalho. Ele faz toda a diferença em como você vai lidar com as informações. O seu estado de espírito vai depender muito do meu processo de comunicação, ou melhor, ao contrário, a minha comunicação ser compreendida vai depender muito de você. Agora, o que cabe a mim? Tentar, da melhor forma possível, passar os conhecimentos utilizando todos os recursos determinados. De repente você é uma pessoa muito visual, você gosta de observar, de ler as coisas. Ótimo. De repente você é uma pessoa mais auditiva, que só a compreensão das palavras já é o suficiente para você compreender. Eu preciso usar os dois canais, é o que nós fazemos aqui. Tentar buscar de todas as formas possíveis e imagináveis que você compreenda esse contexto que nós estamos utilizando de conhecimento, né? Então, a comunicação, aluno, dentro do contexto organizacional, quando eu falo com um colega do lado, quando eu falo com um gestor, quando eu falo com um subordinado, eu preciso ter a garantia de que ele está recebendo a comunicação na sua totalidade, para que a subjetividade, o bom humor dele, seja um fator de menor relevância na compreensão, seja escrita, seja oral, do que eu quero transmitir para ele. Nós temos uma leitura que fala um pouquinho sobre essa importância das relações e os estilos de comunicação aqui, quando ele não é bem feito. Peço a sua atenção para que você leia isso. A comunicação e seus conceitos. O que quer dizer comunicação, afinal de contas? Eu chamo a sua atenção aqui agora para o texto. A palavra comunicação, veja só o que quer dizer. Comum, mas ação, aluno. Quer dizer comum, algo que pertence a todos, de uma forma igualitária. E a ação indica a atuação, o agir em cima de alguma situação. Então, quando nós tratamos da palavra comunicação, eu preciso estabelecer esse processo da melhor forma possível e imaginável. Então, a comunicação tem a sua origem no latim, não é? E significa tornar comum alguma coisa
a todas as pessoas. Eu comunico de uma forma total a mensagem que eu quero transmitir. E aí nós temos alguns elementos fundamentais nesse processo de comunicação. Alguns elementos que são estruturantes, aluno, no momento de transmitir uma informação, né? Eu tenho aqui, chamo mais uma vez a sua atenção para alguns códigos que nós temos aqui, ó. Emissor, receptor e mensagem. São os três primeiros, mas se complementam com o código, não é? Canal e contexto. Os três, eles serão, ou melhor, os seis, né, serão determinantes no processo mais forte de comunicação possível e imaginável. E nós temos aqui já a nossa primeira questão, quando nós desenvolvemos um raciocínio sobre comunicação. Nós temos a figura do emissor. Quem que é esse emissor? Quem é esse sujeito que trabalha com o processo de comunicação que inicia? O emissor aqui, no caso, sou eu. Eu estou transmitindo uma comunicação, estou transmitindo um conhecimento. Nós estamos aqui, ó, vamos à definição do emissor. Tem o papel de emitir a informação e é responsável pela transmissão da mensagem. Eu transmito a mensagem através de canais que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu estou falando alguma coisa a respeito de um conhecimento. Cabe a ele a utilização dos melhores elementos para a sua mensagem seja bem compreendida, né? Desde aspectos de fala, né, aspectos de postura. Tudo isso cabe ao emissor ter a certeza que ele vai conseguir transmitir. Sua missão não é apenas fazer o receptor, a mensagem chegar ao receptor, mas também primar pelo entendimento dessa. Eu não posso usar várias linguagens que não sejam compreendidas. Eu não posso usar tempos verbais ultrapassados, eu não posso utilizar gírias que talvez não sejam compreensíveis, aluno. Isso é o meu papel de emissor. É o mínimo que eu posso fazer para garantir que a comunicação chegue de uma forma mais perfeita possível. E aí nós temos dentro desse contexto a mensagem. É a informação ou o grupo de informações para que devem ser transmitidas pelo emissor, para posteriormente sejam recebidos e compreendidos pelo receptor. Aqui eu chamo a sua atenção, aluno, para a palavra compreendidos. Compreendidos pelo receptor. Aluno, você precisa compreender a mensagem, senão não faz sentido ela existir. Eu preciso transmiti-la de uma forma que você possa entender o conteúdo dela. Eu preciso usar de todas as formas possíveis e imagináveis, né, para que isso seja registrado. Tanto que você tem um livro-texto que você vai trabalhar essas informações, nós temos aqui a aula, para que isso faça com que os canais todos possam ser utilizados na sua plenitude, para que essa informação chegue até você. Muito bem, nós temos posterior a isso o código. O código é algo bastante importante dentro do nosso contexto. Por quê? O código é o conjunto de signos ou a linguagem utilizada para efetivar a transmissão das mensagens. São sinais dos quais nós utilizamos para fazer nossa mensagem ser decodificada. É importante ressaltar que o signo, né, o sinal, escolhido para a transmissão precisa necessariamente ser de conhecimento do receptor. O que isso quer dizer, aluno? Nós estamos fazendo a transmissão dessa videoaula em português, né? Se eu utilizasse essa linguagem e falasse com você em mandarim, talvez não ficasse muito bom a nossa conversa. Se eu utilizasse com você alguma coisa fora desse contexto, você vai falar, mas do que você está trabalhando, né? Que sinais são esses? Eu não compreendo isso. É a importância que nós temos de fazer a utilização desse código algo compreensível para que você assimile isso. Caso contrário, a mensagem jamais será entendida. Constitui-se nas linguagens escrita, oral e não verbal. Gestos, sinais visuais, sinais corporais, enfim. Eu preciso demonstrar isso para você. O contexto representa as circunstâncias nas quais a comunicação se estabelece. Constitui-se em referencial situacional que deverá ser comum para emissor e receptor. Aluno, qual que é o contexto que nós estamos trabalhando aqui? Aprendizagem. Nós estamos falando de um ambiente de aprendizagem. Esse é o nosso contexto. Nós estamos falando de dinâmica das relações interpessoais. Nós estamos falando de grupo. Nós estamos falando de indivíduos dentro do grupo. Nós estamos falando de liderança, comunicação. Esse é o nosso contexto que nós estamos atuando. E por fim o canal, que representa o meio pela qual
a mensagem é transmitida. Qual que é o nosso canal aqui? Nós estamos usando a videoaula, né? É pelo canal que a mensagem realiza a sua circulação. Podemos optar por canais escritos, orais, digitais, entre outros. Então, nós estamos usando o escrito, nós estamos falando com você, nós estamos utilizando o canal digital, nós estamos na plenitude do canal para que essa mensagem chegue até você da melhor forma possível. Continuando, aí nós temos a informação, ou o grupo de informações que devem ser transmitidos pelo emissor para os posteriores serem recebidos e compreendidos pelo receptor depois de ter passado por todos esses canais. E por fim você, aí do outro lado, recebe a informação do emissor, né? Decodificando, ou seja, a ele não cabe apenas receber a mensagem. Para que haja uma comunicação eficaz, é necessário que o receptor entenda o que essa mensagem significa e dê uma resposta, dê um feedback, demonstrando que entendeu, não é? Essa eficiência depende em grande parte da maneira como o emissor a transmite. Então a responsabilidade é muito minha aqui no comecinho do emissor, é muito sua quando você recebe e diz entendi, ou diz não entendi, para que seja estabelecido um equilíbrio e isso chegue de uma forma da mais perfeita harmonia e compreensão dentro aí do seu universo, perfeito? Muito bem, existem formas de comunicação, nós temos a verbal, que é o ato de emissão de palavras, né? Oral, refere-se à utilização da voz para enviar a mensagem, que nós estamos fazendo exatamente agora. A escrita é a representação escrita, que você tem aí no seu livro também. E depois nós temos a não verbal, né? É o ato de transmissão por uma mensagem por meio de que não seja nem oral nem escrito. É uma forma de comunicação mais interessante, das mais interessantes, por ser incomum, pelo fato de exigir a utilização de gestos, expressões faciais ou corporais, no auxílio da compreensão dessa mensagem. Um gesto simples, o nosso famoso tudo certo? É algo que eu não preciso nem falar tudo certo, se eu faço isso aqui, você vai me responder, se nós estivéssemos aqui numa interação, olha, tudo certo, você vai me responder, ok, tudo certo. É uma linguagem não verbal, nós precisamos falar isso, só o gesto é o suficiente, é isso que nós estamos trabalhando. E temos ruídos na comunicação, que podem interferir diretamente dentro desse processo. Nós temos fontes de informações, muitas vezes que não são... Se eu estivesse utilizando essa videoaula, alguma fonte de informação não fidedigna, talvez você falasse, mas do que ele está falando? De onde ele está tirando essa informação? É um problema que pode acontecer de ruído. O tipo de informação, né? Se eu estou falando de algo mais fácil, de algo mais complexo, se você está na defesa, não gostei dele, não quero ouvir, é uma forma que vai ter ruído na nossa comunicação. Ou grande carga de informações, ficar falando por horas e horas e horas sem parar, vai interferir no contexto. E a localização física, muitas vezes distâncias muito significativas, trava a mensagem, vai, volta e acaba ocasionando ruído também. Muito bem, fatores que garantem uma comunicação perfeita. Eu tenho aqui a trilha que eu gostaria que você preenchesse. Nós vamos para o nosso primeiro momento de interatividade, daqui a pouco nós voltamos com essa resposta. Olá, aluno. Pensou? Vamos lá falar um pouquinho sobre os fatores de uma comunicação perfeita? Nós temos o emissor dentro desse contexto. Em seguida disso, se ele utilizar de uma linguagem acessível e apropriada, nós vamos ter uma comunicação melhor. Se ele utilizar de canais de fácil compreensão, melhor ainda. Se tiver uma boa relação entre o emissor e o receptor, isso vai facilitar esse processo ser mais tranquilo. Grande carga de informações, ele pode ser utilizado. Conteúdo familiar, nós estamos tratando de algo que é comum, comunicação todo mundo utiliza de alguma forma. E clareza nas informações. Se nós temos essa compreensão toda e a utilização de todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma a nossa comunicação será muito melhor. Vamos evoluir um pouco mais, falando de conflito nas relações interpessoais. Conflito é algo visto como negativo, aluno. Quando nós falamos de conflito, geralmente as pessoas, nossa, meu Deus, o que acontece? O que é esse conflito? Vai ser ruim? Pelo contrário, ele é muito instigado, inclusive em alguns níveis, que aconteça de fato na organização, não é? Então, quando nós falamos de conflito, eu chamo a sua atenção para alguns aspectos aqui, ó. Parece trivial, mas para lidar com o conflito é preciso primeiro identificar onde ele está de fato. Depois, nós falamos que o conflito, geralmente, ele é visto como negativo, né?
sinônimo de violência, destruição, irracionalidade, que é uma grande bobagem, aluno. Não é dessa forma, né? Atualmente nós falamos de uma visão interacionista, né, que lida de uma forma que o conflito faça parte do ambiente organizacional, que ele esteja presente em níveis naturalmente cabíveis, né? O papel do líder nesse sentido ainda é manter um ambiente harmonioso, pacífico, tranquilo e cooperativo. Mas na visão interacionista, o conflito passa a ser uma oportunidade. Olha aqui, ó, chama atenção para a oportunidade, para promover mudanças, né? E as pessoas amadurecerem com a situação conflituosa. Isso é o mais importante quando nós tratamos de conflito no mundo organizacional, que ele seja uma grande oportunidade de melhoria, que as pessoas possam melhorar com a situação conflituosa, agir com maturidade. Para isso, o líder é um grande maestro de uma orquestra, aluno. Ele precisa dar voz, vazão para que as pessoas possam se expor, possam expor a situação conflituosa, mas lidar com maturidade dentro desse ambiente, correto? Muito bem, o método antigo diz que os conflitos são destrutivos, que eles são parcialmente destrutivos. Os métodos modernos falam que nós usamos de construção de um saber em cima de uma situação conflituosa, não é? Nós temos um caso prático aqui que eu peço a sua leitura com atenção, não é? E seguindo um pouco mais, nós temos aqui uma leitura também que fala sobre a motivação dos conflitos, que é importante você ressaltar, que você utiliza o livro-texto para isso, aluno. E nós vamos falar vamos tentar entender melhor as condições que desencadeiam esse conflito. Este é um processo que surge entre duas condições, a percepção de uma incompatibilidade, o nomezinho trava-língua, incompatibilidade dos objetivos ou a percepção da oportunidade de interferência em alguma situação, né? Temos um Saiba Mais aqui, com uma indicação de leitura do Robbins, que é interessante também. O conflito é um ciclo repetido de eventos, que a solução ou a mágoa desses episódios acabam por determinar a natureza e as características do próximo. O que isso quer dizer? Se é algo que não está resolvido, ele tende a se repetir, a voltar a acontecer. Os resultados dos efeitos construtivos. O conflito alimenta sentimentos de energia, né? E estimula a energia, leva o indivíduo a desenvolver atenção e esforço. É um resultado muito bom em relação a isso. Estimula a produzir energia, curiosidade, né? O conflito fortalece sentimentos de identidade. Eu discuto com você, mas nós estamos construindo algo melhor para nós dois. Ele desperta atenção para problemas, para melhorias de processos. Ele testa a balança do poder. Quando ele surge, vamos ver quanto o líder está seguro em manter essa situação. Então, o efeito do conflito, quando positivo, quando construtivo, é extremamente de elevar a maturidade de uma equipe para alguma situação, aluno. A empresa torna-se mais madura quando ela tem conflitos positivos, quando ela tem conflitos realizados de uma forma construtiva, porque é sinal que o profissional que está realizando, que está no meio desse conflito, ele, sem dúvida nenhuma, ele está sendo ouvido. A voz dele está tendo passagem dentro do mundo organizacional, o que é muito positivo. Agora, já ao contrário dos negativos, do efeito destrutivo do processo, ele desencadeia frustração, ele desencadeia hostilidade, ansiedade, briga, ele desencadeia uma divisão do grupo, as pessoas, no dito comum, eles racham o grupo, né? Cada um vai para um lado, sem ter mais coesão e objetividade de alcançar o objetivo em comum. Isso é muito, muito ruim para a empresa como um todo. Então veja como o papel é fundamental do líder em lidar com essas adversidades todas, né? Ainda fala de bloquear a atividade de uma outra pessoa, eu dificulto os processos, né? O conflito se alimenta e prejudica o relacionamento entre as partes. Muitas vezes eu deixo de me relacionar com alguém que é extremamente uma peça importante na organização pela falta de embate, pela falta de uma resolução positiva da situação conflituosa. Isso, aluno, é o papel do líder. Isso é o papel do líder relacionando com você de uma forma, relacionando com as pessoas na ação conflituosa de uma forma extremamente negativa, correto? Então, a síntese dos resultados construtivos e destrutivos. Olha os construtivos. Estimula o interesse e a curiosidade.
Os destrutivos provocam frustração, hostilidade, ansiedade. No positivo, aumenta a coesão grupal, no negativo, cria pressão para a conformidade das pessoas. Aumenta a motivação para a tarefa, provoca dispersão de energia quando negativo. Desperta atenção para problemas, quando é destrutivo, produz alterações de bloqueio e recursos a cooperar. Veja só as duas comparações como acontecem. E nós temos situações aqui. Para amenizar os conflitos destrutivos é necessário desenvolver uma administração eficiente. O líder é o grande regente desta orquestra, né? Um conflito pode ser solucionado de 3 formas. Resolução ganhar-perder. De acordo com os métodos utilizados por uma das partes, esta consegue vencer o conflito, frustrando a outra de modo que uma ganha e a outra perde. Não é um mundo ideal. A resolução perder-perder. As pessoas envolvidas no conflito desistem dos seus objetivos, por algum motivo particular ou individual, e não existe a satisfação dos envolvidos. E a melhor possível, os envolvidos conseguem identificar as formas de solucionar os problemas de maneira bem-sucedida para que alcancem seus objetivos. O resultado é uma solução assertiva para que todos tenham um benefício em relação ao processo. Então vejam só o quanto é importante a relação que todos ganhem dentro do ambiente organizacional. Muito bem, seguindo um pouquinho mais, os tipos de conflito, eles podem ser interno, que se desenvolve dentro das relações intrapessoais. Esse conflito nasce das nossas dissonâncias. Eu tenho um conflito com alguma coisa, aluno, relacionada a valor. Alguém pede para fazer alguma coisa, eu digo, isso não bate, né? Ah, você está num ambiente, que você está num setor que permite que você receba propina. Puxa, não dá. É um conflito interno, é comigo. A empresa até acha que é tranquilo, mas para mim não dá. Não, é um conflito interno, né? Então vejam, é uma situação específica e pontual. É um conflito que surge dentro do meu âmago, dentro do meu ser. Nós temos o externo, que aí fala que ele já se desenvolve em outros níveis das relações intergrupais. Pode ser por qualquer situação, aluno. Pode ser por um processo, pode ser por um objeto, pode ser por qualquer situação que o ambiente externo atua, né? Os conflitos podem se dividir, né? Conflitos de interesse, refere-se a antagonismos a respeito do que nos interessa. Eu quero uma coisa, você quer outra, e a gente discute por alguma situação. Pode ser um conflito de valor, né? Relaciona-se aos nossos valores e crenças. Nossos conceitos são postos em questionamento. É uma situação parecida com essa que eu acabei de dizer. Alguém pede para você fazer alguma coisa que é errada ao seu ponto de vista. É um conflito de valor. Conflito de direito, né? Está relacionado às normas e leis. Alguém pede para você fazer algo que você sabe que é errado, que está infringindo uma lei específica, seja da organização, seja de uma situação pessoal. É um conflito que vai existir também dentro do mundo organizacional. Os conflitos nas relações interpessoais. Diante de um conflito, as pessoas agem cada um de uma forma específica, não é? A abordagem de um conflito, eu chamo a sua atenção aqui para essa parte, a abordagem de um conflito, olha aqui, ó, demanda a análise de vários fatores, como o motivo do conflito, as suas relações, suas razões, o grau de extensão, a intensidade, a importância e suas consequências, o contexto coletivo do grupo e da organização. Vejam só como o conflito tem uma vasta amplitude no mundo organizacional e a relação dele interfere diretamente nas metas organizacionais. Pessoas que discutem dentro do ambiente e que ocasionam uma situação complicada e complexa, sem dúvida nenhuma vai infringir na produtividade, no desempenho da organização, que é um dos objetivos que nós temos que tratar nessa unidade. Então veja o papel da importância de maturidade entre os envolvidos e principalmente do líder de interferir, de ouvir as duas pessoas e as suas configurações conflituosas e buscar uma relação de ganha-ganha entre os dois, aluno, para que essa situação seja minimizada e principalmente nós possamos aprender com aquela situação conflituosa. Então a administração dos conflitos passa muito por esses objetivos. Nós temos alguns estilos de administração de conflito que o líder utiliza. Vamos a eles. Estilo evitar. Eu vou tentar evitar que ele se instale. É uma situação perigosa.
Porque o conflito é algo que brota de dentro da pessoa, né, aluno? Ele vem de uma forma muito forte e muitas vezes você, mesmo que você não queira, acontece. Não tem muito jeito de ser diferente. Eu tenho um estilo que é o calmo. Admite a existência do conflito, porém está tudo sob controle. E não necessita de interferência. Perigoso. Estilo ditador. A tentativa da solução dá-se mediante uma imposição. Vamos parar com essa discussão aqui, não quero mais que vocês conversem a respeito disso. Estilo ditador, também não funciona, né? O estilo compromisso é semelhante ao ditador, porém a diferença reside no fato de que o compromisso imposto alcança algum benefício. Então eu vou dizer assim, olha, eu sou o líder de vocês, não quero que vocês discutam, isso vai ser nocivo para nós, deixa para lá. Eu tento uma ação de tudo bem para você, um compromisso entre os dois. Também não resolve, aluno. Está latente ali, né? Estilo colaborador. Dessa forma, a nossa tentativa é agir em torno de chegarmos ao ponto mais satisfatório entre ambos, a fim de resgatar. Esse é o mundo ideal, né? Portanto, o mundo ideal que nós falamos é um estilo colaborador de se atuar com a relação conflituosa. Muito bem. Nós temos uma leitura complementar que é importante aqui que você desenvolva, né? Que fala sobre a habilidade de lidar com conflitos. Foque nesse texto que ele é bem interessante e importante para o nosso conhecimento. Para trabalhar no conflito, devemos seguir alguns passos a seguir. Evitar o conflito. Para evitar conflitos é necessário compor grupos mais homogêneos, onde as pessoas respeitem as diferenças e tenham maturidade para lidar com a situação. Não é? Reprimir o conflito é algo que... a ideia de manter as diferenças sob controle encoberta os problemas, aluno. Se eu manter uma situação para reprimir, sem dúvida nenhuma, eu não vou alcançar o meu mundo ideal, né? Aguçar as divergências em conflitos. Nesse caso, o líder reconhece e aceita as divergências, procurando criar uma situação para a expressão aberta do conflito, e que ele possa ser trabalhado de uma forma correta e benéfica. É um mundo mais adequado. E transformar as diferenças em resolução. Sem dúvida, esse é um mundo mais do que ideal. É transformar o conflito em algo positivo dentro do ambiente organizacional. Nós temos aqui algumas técnicas de resolução de conflitos. Eu gostaria que você fizesse como mais um momento de interatividade. Deve-se promover encontros entre as partes conflitantes com o propósito de identificar problema e resolvê-los por meio da discussão aberta, o que pode ser feito de uso de dinâmicas e reuniões, alteração de variáveis humanas. Agora você continua, aluno. Daqui a pouco eu volto com mais algumas informações e a resposta. Até já. Vamos lá, aluno, continuando, técnicas de resolução de conflito. Eu já fiz o primeiro para você. Vamos seguir? Quando cada uma das partes do conflito abre mão do conflito de algo valioso em nome do bem comum, o que nós estamos tratando? De concessão. Prevê a criação de uma meta compartilhada que não possa ser atingida sem a cooperação das partes conflitantes. Nós estamos falando de metas superordenadas, né? São mudanças na estrutura formal da organização e nos padrões de interação entre as partes conflitantes, por meio do redesenho de atribuições e conferências. Nós estamos falando de alteração de variáveis estruturais. Quando o conflito é causado por escassez de recursos, como dinheiro, oportunidade de promoção, ou até mesmo espaço físico de trabalho, neste caso devemos desenvolver uma proposta para lidar com as situações que são um problema. A expansão dos recursos pode criar uma solução ganha-ganha. Nós estamos falando de expansão de recursos, aluno. Deve-se promover encontros entre as partes conflitantes, com o propósito de identificar o problema e resolvê-lo por meio de discussão aberta, o que pode ser feito por meio de dinâmicas ou de reuniões. Nós estamos falando de resolução de problemas. Ainda, aqui a administração usa a sua autoridade formal para resolver o conflito e depois comunica a sua decisão às partes envolvidas. Nós estamos falando de um comando autoritário. Aqui a ideia é minimizar as diferenças entre as partes conflitantes, enfatizando os interesses comuns. Nós estamos falando de uma suavização do processo. E por último, não menos importante, significa reprimir o conflito ou fugir dele, não enfrentamento. Espero que você tenha acertado a maioria das nossas situações. Técnicas de estimulação de conflitos. É fundamental abordar
o conceito de conflitos, de estímulo de conflitos, para termos resultados construtivos e benéficos, considerando assim diferenças de opiniões. Devemos permitir conflitos para trabalharmos as diferenças individuais e coletivas. A comunicação, a utilização de mensagens ambíguas ou ameaçadoras pode aumentar os níveis de conflito, sem dúvida nenhuma. Inclusão de estranhos, incluir nos grupos de trabalho funcionários que não têm histórico, valores, atitudes ou estilos gerenciais diferentes daqueles dos seus membros, pode aumentar os conflitos, pessoas muito diferentes dos valores organizacionais. Reestruturação da empresa, realinhamento dos grupos de trabalho, alteração de regras, regulamentos, né, podem estimular também, né, os conflitos organizacionais. Nomear um advogado do diabo, olha aqui, designar um crítico que discuta propositalmente as posições defendidas pela maior parte do grupo estimulará conflitos. São situações que estimulam os conflitos dentro do mundo organizacional. Muito bem, vamos seguir. Os benefícios de um conflito, aluno. Apesar do conflito ser algo que representa divergência, ele também pode ser algo positivo, né? Algumas situações benéficas da presença de um conflito. E aí eu trabalho com você aqui, o conflito pode ser responsável pela marcação dos limites das relações entre as pessoas. O que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou, de que forma eu converso com você, de que forma que eu trato a situação, né? Os comportamentos que são inadequados, isso tudo vai moldando o estilo. Se eu estou num ambiente de absoluto silêncio, né? Se alguém entra falando alto, gritando, agitando, mais baixo, fala mais baixo aqui, as pessoas percebem as situações. O conflito pode auxiliar na integração das relações interpessoais, fazer parte dos grupos, de que forma se comporta, olha, aqui desse jeito não é legal, até mesmo em relação a roupas, né? Cada empresa tem um estilo. O conflito pode ser um elemento motivador de busca de novos horizontes, olha que interessante. Eu reforço com você a busca de novos horizontes, aluno. Problemas não discutidos entre as partes podem ser delicados muitas vezes, né? Então, um conflito é uma situação para deixar as situações em pratos limpos, limpar a situação, deixar tudo muito claro entre os envolvidos, tá certo? Negociação nas organizações. A teoria dos jogos aplicada ao contexto das relações interpessoais, né? A primeira impressão de muitos alunos ao se depararem inicialmente com o termo jogo é algo, muitas vezes, parece que não tem um fundamento, né? Muito pelo contrário. Os jogos é uma forma muito estratégica de envolver as pessoas. É uma forma de demonstrar como que nós podemos alcançar os objetivos através de uma interação entre as pessoas no ambiente organizacional, né? Nós temos aqui um caso prático. Explorar as possibilidades resultantes da interação estratégica entre agentes, em particular aqueles que vão de encontro à intuição, é uma excelente forma de desenvolver o raciocínio estratégico. Isso porque, quando indivíduos ou organizações estão envolvidos em processo de interação estratégica, algumas vezes existem possibilidades que dificilmente seriam percebidas sem o treinamento proporcionado pela teoria dos jogos. Vamos ilustrar o que queremos dizer com um exemplo bastante simples. Chamaremos esse jogo de votação da diretoria. Imagine que a diretoria de uma empresa hipotética vai se reunir para definir, por meio de votação, os planos da empresa para o ano seguinte. Um planejamento estratégico, portanto. Vamos supor que há apenas 3 decisões possíveis. Investir na construção de uma nova fábrica, que vamos chamar de investir, ampliar a fábrica, que vamos chamar de ampliar, ou aplicar os recursos no sistema financeiro, que nós vamos chamar de aplicar. Vamos supor também que, para facilitar a decisão, os diretores decidam votar em 2 turnos. Primeiro votam se constrói a nova fábrica ou se ampliam a já existente. Depois votam novamente, decidindo entre a escolha vitoriosa da primeira votação e a opção de ampliar os recursos do sistema financeiro. O quadro seguinte, a seguir, apresenta as seguintes preferências dos diretores por ordem de prioridade. Aqui está a ordem que cada um fez de opção. Assim, o primeiro turno de votação vai ter que escolher entre investir e ampliar. Investir irá derrotar ampliar por 2-1. No segundo turno é fácil ver que a opção investir será vitoriosa. Receberá os votos dos diretores 1 e 3, enquanto aplicar receberá do 2. Contudo, esse resultado foi obtido a partir das hipóteses de cada diretor, vote sem levar em consideração as opiniões dos demais. E se um deles resolvesse agir estrategicamente, ou seja, reconhecendo a interdependência de suas escolhas,
Para simplificar, vamos supor que apenas o diretor 2 resolvesse agir dessa maneira. Ele percebe que, se em vez de votar em investir, ele votasse em ampliar, seria a opção vitoriosa. No segundo turno, quando fosse votar em ampliar e aplicar, a opção aplicar sairia vitoriosa, com os votos dos diretores 1 e 2. Assim, o diretor 2, ao considerar estrategicamente as preferências dos demais diretores, estaria melhor que no primeiro caso, pois agora seria vitoriosa a opção aplicar, que é a sua primeira opção. Para isso, no entanto, o diretor 2 teve de votar em ampliar no primeiro turno, a opção que ele menos desejava, mas que permitiu que sua opção mais preferível acabasse sendo vitoriosa. Assim, como um exemplo simples, podemos ilustrar o fato que, em interações estratégicas envolvendo votações, pode ser mais interessante, dependendo da forma como a votação é realizada, votar na sua pior escolha, ainda que isso pareça ir de encontro à nossa intuição. Esse tipo de exercício amplia a percepção das possibilidades de interação estratégica entre agentes, que reconheçam sua interdependência mútua e que agem racionalmente. É uma das principais vantagens do estudo da teoria dos jogos. Sem esse estudo, as chances de compreender e estudar essas possibilidades de interação seriam reduzidas. O jogo permite que você desenvolva a estratégia de um negócio, aluno, que você tenha a percepção das possibilidades existentes para você alcançar um objetivo. É a inteligência sendo utilizada, a inteligência artificial sendo utilizada na aplicação de probabilidades estratégicas de opção. Essa é a teoria de jogos que muitas vezes ajuda no poder de decisão de grandes organizações. Vamos continuar. Aqui tem mais um caso prático que eu peço para que você faça a leitura para compreender mais o que nós estamos tratando. Nós chegamos, aluno, num momento de níveis de gravidade de um conflito, né? Os conflitos ele têm uma situação de atuação com muita força dentro do mundo organizacional. É necessário que você realmente seja, aluno, desenvolvido como um profissional para ter maturidade para lidar com as situações conflituosas existentes nos mais diversos níveis dentro de uma empresa, né? O líder hoje, ele precisa ser um grande maestro de uma organização para que ele consiga caminhar com a sua equipe de uma forma que os conflitos possam ser resolvidos com uma construção de um saber, né? Nós temos uma atitude muito negativa ainda em relação ao conflito. Nós temos um olhar muito negativo sobre qualquer situação de discussão dentro do ambiente, como se todos tivéssemos que estar dentro do ambiente organizacional de uma forma a serem iguais, não respeitando a individualidade, não respeitando o jeito diferente de ser de cada um, não respeitando a maneira de cultura organizacional versus a cultura que cada um traz dentro de casa, né? Isso tudo vai se encontrar dentro do mundo organizacional. O conflito nesta questão, ele é fundamental e primordial para que as pessoas consigam desenvolver objetivos e superar obstáculos, não é? Hoje o dinamismo organizacional exige cada vez mais, de uma forma cada vez mais contundente no mundo organizacional, um dinamismo onde que a única certeza que nós temos é que vai acontecer alguma novidade no futuro. A única certeza que nós temos é da mudança, seja ela de um jeito ou seja ela de outro. Então o conflito ele vai ser inerente, ele vai acontecer. Não tem como eu tirar o conflito dessa situação. Ele vai ficar sempre, a equipe é sempre muito harmoniosa. É errado. O conflito ele vai causar um desarranjo inicial dentro do ambiente. A maneira de se tratar essa situação conflituosa é que será o grande diferencial dentro do ambiente. A maneira que nós vamos organizar esse processo é que vai ser a forma de descobrir o melhor jeito de se lidar com a situação dos dois. Para isso precisa de muita maturidade, para isso precisa de muita autopercepção. Aqui entra uma palavra muito forte, muito contundente no mundo organizacional, chamado autoconhecimento. É necessário se conhecer, é necessário se preparar para as situações que virão no dia a dia e que a única certeza que nós temos, como eu já disse, é a mudança. Então, fechando essa situação, o líder tem um papel fundamental.
ele vai determinar o ritmo do desenvolvimento das pessoas lidando com os conflitos. O desempenho vai acontecer de uma organização de alta performance na maneira como nós lidamos com os conflitos organizacionais, tá certo? Nós temos aqui os níveis de gravidade de um conflito. Eu vou deixar isso como um momento de interatividade nosso, para nós voltarmos a falar um pouquinho mais sobre ele. Peço que você realize isso, que você faça esse nosso arrastar aqui de informações de acordo com o que está escrito em cima, tá certo? Eu já volto com a resolução de mais essa nossa interatividade. Até já. Vamos lá, aluno? Está fácil demais, né? O conflito é percebido pelas partes discordantes por meio das diferenças de opiniões e objetivos. Em alguns casos, por um real bloqueio da percepção do que está acontecendo. Porém, nesse nível, o conflito encontra-se ainda em fase latente, ou seja, ainda não foi explicitamente manifestado. Qual é o tipo de conflito que nós estamos tratando, aluno? Seria esse? Não, muito bem. Conflito percebido, muito bom. Quando ocorre o conflito, o clima entre as partes envolvidas é bastante desagradável. Sentimos como desprezo, raiva e hostilidade são bastante comuns, né? As partes têm total consciência da realidade do conflito, porém tentam negá-lo. É o conflito experienciado. Muito bem. Neste nível, a existência do conflito é explícita, aberta. Pelo comportamento das partes envolvidas, percebe-se a situação de discordância, cuja manifestação é bastante clara. Conflito manifestado. Muito bom. Espero que você tenha acertado essa sequência, aluno. Vamos seguir com nossa conversa aqui. O papel da liderança nas relações interpessoais. Nós já falamos bastante sobre a questão do líder e a singularidade na ação que ele precisa ter, né? Nós temos algumas situações, alguns traços específicos que nós vamos trabalhar. Traços físicos são relacionados à aparência, à estrutura, à energia e à força física. Algumas teorias mais antigas, aluno, diz respeito que um líder tem tudo isso, né? Não necessariamente. Não necessariamente ele precisa ter a aparência, a estrutura, a força física. Tem que ser um homem forte, uma mulher forte para ser um bom líder. Não, não necessariamente. Traços intelectuais são ligados às características de adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança e elevado coeficiente intelectual. A liderança, aluno, ela é treinada. Claro, se você tiver essas características, você terá facilidade desde que você aperfeiçoe seu conhecimento. Qualquer tipo de liderança, ela pode ser aprendida, ela pode ser aperfeiçoada. Você pode nascer com o dom. Se você não trabalhar esse dom, não adianta. Existe uma palavra muito importante quando nós falamos de liderança, aluno: intensidade. A maneira com que eu tenho intensidade de perceber, de desenvolver, fará toda a diferença dentro do mundo organizacional. Intensidade de perceber as situações, de aprimorar, de aprender com o erro e voltar a acertar. Perfeito? Traços sociais são relacionados aos aspectos de cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas. E traços relacionados à tarefa referem-se às características do impulso, da realização, persistência e iniciativa. Muito bem. Aqui nós temos, então, as formações. A liderança eficaz. Portanto, aqui eu chamo a atenção para uma leitura um ponto bastante específico. Aluno, presta atenção em mim aqui, ó. Espera-se do líder habilidade para sustentar a visão nos momentos em que dificuldades contribuem para enfraquecer o ânimo das pessoas, né? O líder, acima de tudo, ele precisa estar presente nas situações, aluno. Ele precisa ser um profissional altamente voltado para a eficácia organizacional, sem esquecer das pessoas. Habilidades fundamentais de um líder: comunicar a visão organizacional continuamente, explicitar o objetivo da empresa, onde ela quer chegar, quais são os seus anseios, perceber no horizonte os sinais de alerta para os perigos e antecipar-se a eles. A única certeza que nós temos é a mudança, então nós temos que lidar com ela, né? Fazer análises com a equipe das causas de eventuais resultados negativos, né? Cuidar da manutenção das informações sobre os resultados positivos das pessoas. Manifestar seu contentamento pelas iniciativas que reforçam a persistência para atingir metas e perseguir a visão empresarial. Uma grande característica do líder, aluno, é o reconhecimento.
O reconhecimento é algo fundamental. A gratidão pelas pessoas, pela construção, é fundamental, aluno, um líder que reconheça a sua equipe, que dê valor às pessoas que estão ao seu redor, que reconheça o que elas conquistaram de fato. Isso muitas vezes vale mais que um salário, aluno. Todas as pessoas acham que motivar é somente salário, não é verdade. A motivação está intrinsecamente ligada ao reconhecimento das pessoas, não é? Muito bem, vamos evoluir um pouquinho mais. Nós temos a comparação de chefia versus liderança. Chefe é uma denominação antiga, não é? É aquele que... O chefe é um cargo, o chefe é uma plaquinha escrito, chefe. O líder você segue, o chefe você respeita, mas você não admira. O líder você admira e segue com prazer e com satisfação. Essa é a grande diferença. Nós temos estilos de liderança marcantes. Nós temos um estilo autocrático. Apesar de reunir em sua prática as características da liderança eficaz, modifica a sua atuação no momento da tomada de decisão, não fazendo nenhuma consulta ao grupo. Eu imponho a minha opinião. Até ouço você, aluno. Que legal, bacana a sua opinião, mas eu tomo a decisão pela minha percepção e não pela percepção do grupo, não é? Eu tenho um estilo mais democrático. As características de um líder eficaz estão presentes em todos os momentos, inclusive na tomada de decisões. Todos os caminhos a serem percorridos pelo grupo são discutidos e escolhidos por votação. E não há nenhum tipo de indução por parte do líder, pois ele participa igualmente das escolhas do grupo. Aqui eu tenho um estilo diferente. O democrático, ele age de uma forma a realmente permitir que as pessoas deem a sua opinião. E não é só dar opinião, é ouvir a opinião e colocá-la em prática de verdade. Se o grupo decidir por determinada situação, que muitas vezes até contrário ao pensamento do líder, não há problemas. Ele vai, sem dúvida nenhuma, resolver a situação e lidar com a questão. O líder liberal, a característica predominante é o fato de haver interferência mínima. Eu realizo o processo e deixo a equipe fazer o que acha melhor. Veja só, aluno, aqui tem uma observação muito importante a fazer, né? Nós temos o estilo democrático, nós temos o estilo liberal e o estilo autocrático. Eu dependo muito da maturidade da minha equipe, aluno. Se eu tenho uma equipe altamente madura, onde eu entrego o processo e eles fazem, estou aqui para qualquer necessidade, é um líder liberal. Eu posso agir com essa liberalidade com a minha equipe. Se eu tenho um estilo mais democrático, onde eu ouço as pessoas e nós tomamos em conjunto, eu tenho uma equipe que ainda não alcançou a plenitude da maturidade, mas que a gente consegue trocar e permitir isso. O estilo autocrático, em alguns momentos, é necessário. Autocrático não quer dizer ser mal educado. Se eu tenho uma equipe de estagiários, de aprendizes, recém-contratados, que precisam de direcionamento, olha, faça isso, faça aquilo outro, eles ainda não estão maduros para tomar a decisão por si. Então, o estilo ideal hoje é o estilo que vai abarcar a singularidade de cada uma das pessoas da minha equipe. É trabalhar de uma forma singular, pessoal, personalizada, respeitando os aspectos individuais e os aspectos coletivos do grupo, sem dúvida nenhuma. Perfeito? Aqui nós temos as principais características do líder. Eu vou fazer a primeira, a emoção não pode interferir nas decisões. A razão deve estar sempre presente, sobretudo no momento da tomada de decisões, em que prevalecerá o que for melhor para o grupo de modo geral. Isso quer dizer imparcialidade. Aluno, você fará os demais. Faça esse exercício para que você tenha as características do líder mapeadas, tá certo? Vamos seguir um pouquinho mais. Relações interpessoais sob uma visão estratégica. Falar sobre visão estratégica remete a um conjunto de ações que poderemos desenvolver no interior de uma empresa para obter melhores resultados. A ação estratégica é muito importante para que eu consiga otimizar o meu tempo e o meu espaço, aluno. O tempo hoje é algo bastante raro no mundo organizacional. Eu preciso agir de uma forma que o comportamento já facilite o meu acesso às situações. Lembre-se sempre, a única certeza que nós temos no mundo organizacional é de mudanças constantes. Eu tenho que me programar para que essas mudanças possam ser aceitas e direcionadas da melhor forma possível ao meu grupo. Aqui nós temos uma leitura que é importante você relacionar com o texto que nós estamos tratando. É importante frisar que um comportamento gera outro, que cada um de nós pode escolher como se comportar de forma que facilite ou dificulte nos relacionamentos diários. Olha que interessante. Veja o relacionamento interpessoal aqui, ó.
Vamos à figura 1. Fazemos interferências, temos reações voluntárias ou involuntárias. Depende de cada situação. Cada sentimento é alimentado pelo investimento pessoal dos envolvidos numa relação, sem dúvida nenhuma, né? As pessoas sempre são afetadas mutuamente, sem dúvida, aluno. O que eu digo dentro de um grupo, eu afeto todos que estão dentro dele, né? Por isso a importância das palavras, o cuidado. Os indivíduos envolvidos trazem consigo suas peculiaridades e suas diferenças, que influenciam diretamente a qualidade do relacionamento. Verdade. Hoje nós vivemos num mundo diverso, aluno. Ouvir a opinião de todos é fundamental, né? A palavra de ordem nas grandes corporações, no mundo organizacional como um todo, é esse mundo diverso. Cada relação tem um conjunto de qualidades que a torna diferente das outras. Verdade. A minha diferença pode ser algo que complete uma necessidade sua, sem dúvida nenhuma. A determinação concreta dos objetivos, como todo planejamento, para realizarmos uma projeção futura, o primeiro passo deve ser a da identificação dos nossos verdadeiros objetivos. Eu só consigo descobrir qual que é a sua intenção dentro do mundo organizacional quando eu me aproximo de você, quando eu pergunto, quando eu trabalho, para facilitar a sua vida, aluno. Lembre-se que pessoas felizes e realizadas vão produzir muito mais dentro do mundo organizacional. É fundamental essa relação, né? Para que, uma vez visualizados os objetivos, nós possamos trabalhar para conquistá-los. Trabalhar também é a realização de objetivos pessoais. Não esqueça disso, né? A visão sistêmica. O passo seguinte diz respeito a uma necessidade de perceber as coisas de uma forma sistêmica. Alunos, antigamente nós tínhamos nas organizações departamentos isolados. E geralmente um culpava o outro por alguma coisa. Hoje não existe mais isso. O fracasso de um é o fracasso de todos. O sucesso de um é o sucesso de todos. É importante ter essa visão do todo, como um profissional atuante no mercado e como um líder, né? A questão da disciplina, muita disciplina para se alcançar realmente o que se deseja. É importante alguns questionamentos aqui. Você realmente tem claro o que se quer para o futuro? Você é capaz de fazer uma lista dos objetivos a ser alcançados? Você está mesmo disposto a fazer sacrifícios? Você está disposto a encontrar motivação em continuar? Aluno, algo importante que eu vou contar para você, que você não se esqueça. A carreira é sua, aluno. A carreira é sua. A empresa te ajuda, a empresa vai colaborar para que o seu sucesso possa ser o sucesso também da organização, mas a carreira é sua. O investimento, o pensamento, ele é de sua responsabilidade e não só da organização. Não jogue isso só para ela, como só ela fosse capaz de resolver tudo isso, tá certo? Nós temos aqui uma teoria dos stakeholders e das relações interpessoais. Stakeholders são todas as pessoas que envolvem uma organização. A sociedade, os acionistas, os clientes, os fornecedores, os funcionários. É muito importante que tudo isso esteja alinhado. Não adianta eu ter desequilíbrio um em outro. Eu não posso ter uma empresa que não tem lucro, aluno. O acionista não vai segurar. Eu não posso ter uma empresa que faz algum dano à sociedade. Também não é produtivo, né? Eu não posso ter uma empresa corrupta que danifica o meio ambiente, por exemplo. Eu não posso ter uma empresa que age de uma forma negativa com os seus funcionários, com os seus colaboradores, né? O importante desse processo é uma satisfação entre todos. Faça essa leitura, por gentileza. Nós temos aqui as leituras complementares, que é importante que você se atente e que mergulhe nesse universo para a compreensão total desse processo. A filosofia dos stakeholders, né, ela diz, com os objetivos são sugeridas algumas proposições importantes para o sucesso da organização. Vamos ver aqui algumas delas. Diz especificamente, alta capacidade de administrar as interações, procura por cooperação, utilização de ferramentas de marketing para aprimorar os relacionamentos, expansão das fronteiras de integração, proatividade e antecipação e prestação de serviço aos stakeholders. Quer dizer, eu tenho que absolutamente agir dessa forma para ter uma filosofia completa na minha organização. Muito bem. Aqui fala um papel um pouco dos líderes, que tem que facilitar tudo isso. Os stakeholders todos precisam agir em conjunto para facilitar a união e o respeito entre todos eles no mundo organizacional. Muito bem, nós chegamos ao resumo de tudo isso, aluno. E brevemente dizendo a respeito de todo esse processo,
nós diríamos que a teoria das relações humanas, a teoria a dinâmica das relações interpessoais, melhor dizendo, ela se resume a um processo de união entre entre os objetivos, muito respeito para que todos caminhem na mesma direção, a compreensão do papel do líder na sua totalidade, que é envolver e desenvolver as pessoas. Aqui nós fechamos com o mundo com relação aos stakeholders, dizendo da importância que eles têm de uma união entre todos esses elementos que compõem um processo de stakeholders, né? A sociedade, os colaboradores, os fornecedores. Se não tiver isso bem estruturado como um processo completo de união entre todas essas questões, eu vou ter uma das pontas sendo prejudicada, que não é o objetivo de uma organização. Muito bem, vamos para o nosso último exercício, né? Nossa última interatividade. Questão do ENAD de 2006. Leia o trecho. Muitas empresas têm dificuldade de promover mudanças no comportamento dos seus funcionários no ambiente de trabalho. Por quê? As crenças, valores e atitudes que compõem a cultura organizacional influenciam o comportamento dos funcionários da empresa? O que você acha, aluno? É a A? Vamos ver? Muito bem. Você acertou, parabéns. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Aluno, foi um prazer essas duas unidades que nós trabalhamos. Recorra sempre ao nosso livro-texto, recorra às informações complementares que esse formato permite que você faça. Foi um prazer estar contigo, muito obrigado e até uma próxima.